Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 4 do nosso curso de Administração Geral para você que está começando do zero aí nessa matéria, não é? Bom, hoje os tópicos estão todos ligados à gestão de pessoas, né, que são tópicos que fazem parte da maioria dos editais de administração geral. É claro que alguns editais destacam a matéria de gestão de pessoas e acaba criando um tema à parte, mas boa parte dos editais, na verdade, na maior parte dos casos, não existe esse destaque, ou seja, os temas típicos de gestão de pessoas costumam aparecer ali dentro de administração geral, a não ser cargos que são cargos específicos para o pessoal que vai trabalhar na área de recursos humanos. Então, na maior parte dos concursos, a matéria de administração geral incorpora certos temas, como a gente já viu, como cultura e clima organizacional, e temas como a gente vai ver hoje, como liderança e motivação. Na verdade, os temas liderança e motivação, em alguns casos, aparecem inclusive em editais de administração pública. Isso tem acontecido com cada vez mais frequência, ou seja, as bancas têm se preocupado pouco em separar as coisas, né? Então, acaba que esses tópicos que a gente vai estudar na aula de hoje, eles são úteis para uma série grande de concursos, mesmo que o edital mude muito a cara e aborde outros temas ou encare de outra forma aquilo que ele está cobrando. Por exemplo, a gestão governamental, a administração pública, a administração geral ou gestão de pessoas, e esses temas de liderança e motivação aparecem com uma certa frequência. Então a gente vai introduzir na aula falando sobre a evolução do conceito de gestão de pessoas, antes da gente entrar nas teorias de liderança propriamente ditas. Depois a gente vai falar sobre as várias teorias de motivação, desde as teorias clássicas até as teorias mais contemporâneas, todas elas aparecem em prova com uma certa frequência, e finalmente a gente vai, claro, como todas as nossas aulas, a gente vai resolver algumas questões para aprofundar e para consolidar, esclarecer alguns conceitos associados à parte teórica que a gente está estudando na aula de hoje, ok? Bom, pessoal, dá uma olhada na tela para a gente começar aí com gestão de pessoas, começando com esse conceito que está aí para vocês darem uma olhada. Então, lendo aí. Bom, gestão de pessoas pode ser entendida como um conjunto de políticas e processos conduzidos em uma organização com vistas a administrar os comportamentos internos e potencializar a utilização do capital humano, ou seja, aquele conhecimento, aquela inteligência que está dentro das pessoas e que permite às organizações perseguirem, claro, seus resultados. Quando se fala que a gestão de pessoas inclui políticas e processos, você está dando duas dimensões aqui. É claro que na primeira dimensão, que é a dimensão das políticas, você está dando a ideia de diretrizes, ou seja, de grandes rumos que vão orientar a gestão de pessoas numa organização. E quando você está falando dos processos, você já está descendo para o nível gerencial e operacional, ou seja, o que você faz dentro da organização para garantir que essas diretrizes vão ser corretamente executadas, levando a uma boa administração de como esse capital humano vai ser empregado em prol sempre dos objetivos e metas, ou seja, da formulação estratégica da organização. Então, no final das contas, a gestão de pessoas trata disso, né? Como é que você faz para que esse capital humano seja utilizado para alcançar os resultados que a organização se propôs a alcançar a partir da sua formulação estratégica? Aliás, pessoal, essa lembrança é uma lembrança que pode estar em qualquer assunto. Eu acho que já mencionei isso, né? Eu menciono com uma certa frequência, mas você fala gestão de qualquer coisa, sempre o sentido é começar com a ideia de planejamento. Ou seja, não faz muito sentido você falar de gestão de pessoas, ou de gestão de competências especificamente, ou gestão de conhecimento, ou gestão de processo, se você não tem previamente uma formulação estratégica, ou seja, se você não definiu claramente a sua identidade estratégica, a sua visão de futuro, a sua missão, quais são os valores da organização, quais são os grandes objetivos, as grandes metas, quais são as estratégias que serão seguidas, ou seja, tudo isso tem que estar previamente definido para que toda a gestão de todos os elementos, sejam processos, pessoas e recursos em geral, seja adequada ao alcance, né, adequada ao alcance dessa formulação, à realização dessa formulação estratégica. Assim vale também para a gestão de pessoas, ou seja, eu preciso saber para onde eu vou para escolher como é que eu vou gerir as pessoas nesse sentido, ok? Volta para a tela. Bom, virando aí a tela, a gente vê a evolução. É claro que a ideia de gestão de pessoas como a gente tem hoje, inclusive do ponto de vista do nome, não é um nome novo. Aliás, é um nome relativamente novo. A gente costumava falar antigamente em DP, Departamento de Pessoal, mas um pouco mais além em recursos humanos, e hoje a ideia é de gestão de pessoas. Mas isso já foi pior. Então, se a gente olha a evolução da ideia da gestão de pessoas ao longo do século passado, né, que é o século onde teve o desenvolvimento original das várias teorias administrativas, a gente vê que, olha só, antes de 1930, então, no período em que prevalecia
a escola clássica de administração, o aspecto da gestão de pessoas era essencialmente contábil, ou seja, a mão de obra era comprada, você acreditava nisso, né? A ideia era simplesmente lidar com esses recursos como quaisquer outros recursos, né? Então você adquire o recurso para que ele execute o trabalho e seja remunerado proporcionalmente ao seu trabalho. Era uma visão muito identificada, então, com a abordagem clássica da administração, não é? Mais à frente, ou seja, entre as décadas de 30 e a década de 50, a gente tem a visão legal, ou seja, os aspectos trabalhistas passam a prevalecer, e aí realmente a emergência dos direitos trabalhistas que vão influenciar o que se pode e o que não se pode fazer com a gestão de pessoas dentro de uma organização. Um pouco mais à frente, entre 50 e 65, já uma visão mais tecnicista, ou seja, você começa a pensar mais claramente sobre os processos de trabalho que são executados para a gestão de pessoas. Então, processos de treinamento, processo de recrutamento e de seleção, administração de cargos e salários, né, a folha de pagamento. Então, uma visão técnica de como é que você lida, de como é que você cuida dos processos que permite a gestão das pessoas. Não é? Mais à frente, já na segunda metade do século, claramente, entre 65 e 85, a visão administrativa, ou seja, você começa a pensar no indivíduo e suas relações dentro do ambiente de trabalho, não é? Ou seja, você não abandona os aspectos trabalhistas, você não tem como esquecer isso, você também não abandona o lado tecnicista, ou seja, os processos, mas você começa a pensar cada vez mais no indivíduo e as relações estabelecidas dentro do ambiente de trabalho. E finalmente, após 1985, a visão de gestão de pessoas estratégica, que é a visão que a gente tem hoje, ou seja, a ideia de que as pessoas têm que estar envolvidas com as estratégias organizacionais, e a gestão de pessoas tem que servir para isso, né? Para a consecução das estratégias organizacionais, daí porque eu estava dizendo para vocês que só faz sentido eu pensar, claro, em gestão de pessoas estratégica se eu tiver previamente uma formulação estratégica que me leve a algum lugar. Bom, então essa é a visão que a gente vai partir hoje, né? Então a ideia desse quadro aqui é só dar o sentido de evolução, mas a nossa visão hoje você lida com gestão de pessoas do ponto de vista estratégico, tanto para organizações privadas quanto para organizações públicas. Pensando do ponto de vista dos processos envolvidos na gestão de pessoas, a gente vai ter uma definição mais contemporânea esses 5 processos que estão na tela. Ou seja, a gestão de pessoas envolve o processo agregar pessoas, o processo aplicar pessoas, o processo desenvolver as pessoas, o processo manter as pessoas e o processo monitorar as pessoas. É claro que aqui está como um círculo, mas a ideia é que, na verdade, a gestão de pessoas envolve o tempo todo todas essas coisas na organização com foco, ou seja, tudo isso aqui com foco na formulação estratégica da organização. Então, todos os processos realizados de forma a garantir esse alinhamento com a realização da estratégia organizacional. Vamos dar uma olhada em cada um desses processos, não é? Começando aí são 5, né? Vamos começar com agregar pessoas. Então, agregar pessoas trata de você definir e captar quem deve trabalhar na organização, ou seja, você identificar que tipo de pessoa deveria trabalhar e dar um jeito de trazer para a sua organização, ou seja, captar esse capital humano, ou seja, trazer essas pessoas para trabalharem na sua organização. E esse processo ele é dividido em alguns subprocessos, como o processo de recrutamento, que significa você atrair os interessados às vagas que você tem, o subprocesso de seleção, que depois que você recrutou, dentre aquelas pessoas que foram recrutadas, você vai selecionar as que são mais aptas, as que têm um perfil mais apto à vaga que você tem. O planejamento geral de recursos humanos e os processos de integração dessas pessoas que entraram dentro do trabalho. Então, essa seria a função de agregar pessoas. Depois, o processo aplicar pessoas, que aí vai definir o que as pessoas farão na organização, ou seja, você coloca as pessoas para trabalhar e aí os subprocessos são processos como desenho de cargos, análise de cargos e a própria avaliação de desempenho. Então, muita atenção para lembrar que a avaliação de desempenho está dentro do processo aplicar pessoas, ok? Depois o terceiro processo, que é desenvolver pessoas, ou seja, preparar e desenvolver as pessoas na organização. Embora se chame desenvolver, envolve
treinamento, desenvolvimento, os dois ligados a pessoas, e a ideia de desenvolvimento organizacional. Então, só para diferenciar, né, pessoal? Quando a gente fala de treinamento, a gente está falando na capacitação do indivíduo para a execução da tarefa atual dele, ou seja, ele precisa aprender a mexer numa planilha eletrônica para cuidar do almoxarifado. Então, essa é a missão dele hoje, esse é o cargo que ele exerce, então ele precisa ser qualificado no uso de uma ferramenta para isso, então você vai lá e dá um treinamento para ele. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está dando um passo além, ou seja, a gente está pensando em como preparar essa pessoa para assumir novos desafios na carreira, quem sabe ocupar outros cargos no futuro. Então, nesse caso, a gente está falando do desenvolvimento de pessoas. Então, são conceitos diferentes, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Além disso, eu tenho o desenvolvimento organizacional, que aí trata também dessa ideia de desenvolvimento de pessoas, mas de uma forma coletiva, ou seja, como é que eu faço para a minha organização como um todo evoluir em algum sentido, ou seja, como é que eu faço para ter uma mudança planejada, que significa o aperfeiçoamento contínuo da minha organização por meio da melhoria, da capacitação e do envolvimento das pessoas e da mudança da própria cultura organizacional para transformar aquela organização numa organização de excelência. Então, essa é a ideia do desenvolvimento organizacional. Então, voltando aqui para a tela, todos esses três processos de treinamento e desenvolvimento, seja de pessoas ou da própria organização, fazem parte do grande processo, do macro processo de desenvolver pessoas. Então, esse é o terceiro. O quarto processo, que é o processo manter pessoas, que trata exatamente disso, né? Manter as pessoas trabalhando na organização. E aí você tem vários subprocessos ligados a isso, como a manutenção da organização e da disciplina, a manutenção das condições de higiene e segurança, preocupação com a qualidade de vida, claro, a preservação das boas relações trabalhistas, inclusive do ponto de vista da legalidade, né? Do direito do trabalho, depois remuneração, concessão de benefícios e formas de reconhecimento. Então, todos esses processos ou subprocessos ajudam a você conseguir manter as pessoas trabalhando de forma adequada na organização. E o quinto processo, que é o monitorar pessoas, que é saber o que as pessoas fazem na organização. E aí você vai lidar com sistemas de informações gerenciais, sistemas de controle de atividades e banco de dados que permitam o tempo todo você registrar e pesquisar o que as pessoas fazem na organização. Esse é o quinto processo, ok? Bom, então, a ideia dessa introdução foi dar para vocês uma visão do que é o conceito, claro, de gestão de pessoas, a visão de que, embora a gestão de pessoas tenha uma evolução longa ao longo do século passado, já nas últimas décadas do século passado e até hoje, a gente tem essa visão de que deve haver uma gestão estratégica de pessoas, que sinteticamente significa dizer que toda gestão de pessoas tem que estar alinhada à estratégia da organização, né, às grandes diretrizes estratégicas da organização, e quais são os processos envolvidos ali dentro, ou seja, os 5 grandes processos que compõem a gestão de pessoas. Então, feita essa introdução, a gente vai entrar mais diretamente naquilo que é mais importante na nossa aula de hoje, ou seja, as várias teorias de liderança e as várias teorias de motivação, com foco, claro, a gente tem dezenas e dezenas de teorias. Então, a ideia é fazer uma seleção daquelas que são mais importantes e do ponto de vista, não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista de frequência em prova, ou seja, quais são as que as bancas costumam de fato cobrar, justamente porque são as mais importantes, são as mais relevantes. É bom lembrar disso, que o fato de ser mais relevante não quer dizer necessariamente que seja mais válida, ou seja, mais aplicável. Pelo contrário, frequentemente as mais relevantes são consideradas as mais clássicas, que às vezes já foram superadas por teorias novas, não é? Isso fica claro tanto dentro das teorias de liderança quanto entre as teorias de motivação. Mesmo assim, as clássicas são as que mais aparecem em prova até hoje. Então, é importante a gente ver todas essas, ou seja, as teorias clássicas e as teorias mais modernas. Essas teorias de liderança e motivação, elas começam a despontar com mais força dentro da ciência da administração a partir da abordagem comportamental. Então, lembrando aquilo que a gente fala sobre as teorias administrativas, que a gente discutiu lá na nossa primeira aula virtual, não é? Ou seja, a ideia de que você tem uma evolução do pensamento administrativo ao longo do século e várias escolas, como, claro, as escolas clássicas, não é? Incluindo a administração científica e a teoria clássica do Fayol, depois a escola de relações humanas, falamos do estruturalismo, da burocracia, da visão sistêmica, da abordagem contingencial, entre outras, falamos da neoclássica, não é? Então, a gente viu várias teorias. Uma dessas escolas era justamente a escola comportamental. E a escola comportamental, ela se preocupa muito com os aspectos de liderança e motivação, porque o objetivo central da escola comportamental era: como é que eu faço para conciliar os objetivos do indivíduo com os objetivos da organização? Então, o pressuposto da escola comportamental era: eu preciso encontrar
uma forma de harmonizar esses objetivos individuais com os objetivos organizacionais, porque se eu fizer isso, o indivíduo vai se realizar executando o seu trabalho e vai alcançar melhores resultados para ele e para a organização. Então, você vai ter o melhor resultado possível para a organização como um todo e para o indivíduo especificamente. Então, a abordagem comportamental tratava disso, né? Como é que eu identifico melhores formas de gestão e melhores formas de conceder incentivos ou entender o fenômeno da motivação para que eu consiga conciliar os objetivos de cada indivíduo dentro da minha instituição com os objetivos máximos da mesma instituição, os grandes objetivos organizacionais. Bom, então a gente vai começar com essa visão da abordagem comportamental, com as teorias que eles têm dentro de liderança e dentro de motivação, e a gente vai apresentar as teorias mais modernas. Aí eu vou pontuar para vocês, olha, essa é a que a gente considera a mais válida hoje. Então essas são as visões contemporâneas, essas que são as válidas, ok? O que não quer dizer que as clássicas não apareçam, muito pelo contrário, como eu já disse, aparecem com frequência. Volta para a tela para a gente falar então de liderança. Então, primeira coisa aí para a gente fazer uma introdução conceitual no primeiro parágrafo, dá uma lida. Então é isso, né? Ou seja, liderança é um fenômeno social que ocorre exclusivamente em grupos com a influência de uma pessoa sobre outras, realizada sempre por meio da comunicação, visa a realização de objetivos. Então, nesse primeiro conceito, de cara tem algumas coisas que chamam a atenção. A ideia de ser um fenômeno social, ou seja, sempre precisa haver grupo, alguém influencia alguém, ou seja, alguém lidera o outro. Então, a liderança pode ser entendida exatamente como a influência que alguém é capaz de exercer sobre uma ou mais pessoas, e essa influência é exercida sempre por meio da comunicação para a realização de objetivos, que não necessariamente são bons objetivos. Então, se a gente for pensar em líderes históricos que todo mundo conhece, é fácil você lembrar de Gandhi, é fácil você lembrar de Hitler, não é? Então, mesmo, não importa o tipo de objetivo que você tenha, o fato é, a liderança significa que alguém consegue influenciar o pensamento e o comportamento, né, especialmente a ação de um grupo de pessoas, e não, nesse caso, ele está exercendo a liderança em prol de algum objetivo. Se esse objetivo é bom ou ruim, aí o julgamento cabe não exatamente à ciência da administração, ok? Volta à tela. E aí, ao longo do tempo, a liderança foi estudada de acordo com uma evolução de 3 tipos de teorias. Então, o primeiro grupo de teorias são as chamadas teorias dos traços. Na visão das teorias dos traços, são as características do indivíduo que fazem com que ele seja um líder. Daí o nome traços, não é? Ou seja, são os traços do indivíduo que fariam com que ele fosse um líder. Então, alguns vão pensar em carisma ou habilidade de comunicação, não é? Alguns até diriam algum aspecto de aparência física. Então, essa questão de serem traços físicos, mas normalmente psicológicos e comportamentais dos indivíduos que fariam com que ele seja líder, é o que a gente chama de teoria dos traços. Essa teoria é clássica, isso é um conhecimento que está mais ou menos arraigado, não é? E de certa forma incorporado no nosso senso comum, não é? Mas essas teorias são consideradas teorias superadas, ou seja, a ideia de que são os traços do indivíduo, as características do indivíduo que fazem com que ele seja um líder. Mas essa é uma visão e ela aparece, não é a mais frequente, mas ela aparece em prova. Volta para a tela. Então, a teoria dos traços trata disso, não é? Ou seja, características do líder é que definem a liderança. Mais à frente a gente vai ter as teorias de estilos de liderança, que vão estudar quais são os melhores estilos de liderança, por exemplo, autocrático, democrático, que levam a melhores resultados do ponto de vista da gestão organizacional. Então, você tem várias teorias de estilos de liderança e a gente vai passar pelas mais importantes. E, finalmente, a gente chega na visão da liderança situacional, que diz pra gente o seguinte, olha, na liderança situacional, a visão da liderança situacional, ela diz, não existe o melhor estilo de liderança aplicável a todos os casos, em qualquer situação, para todas as pessoas. Então, na verdade, o melhor estilo de liderança ele vai ser definido caso a caso em função das características do líder, das características dos liderados e da situação em que eles estão atuando, ou seja, qual é a organização, qual é a missão, o tipo de trabalho. Então, a liderança é situacional, ela é adaptada à situação. Então é uma abordagem contingencial. Lembra da teoria contingencial lá das teorias administrativas? Que diz, olha, não existe o melhor estilo de administração. Então é a mesma ideia, só que aplicada à liderança, e aí ganha o nome de liderança situacional. Então, uma abordagem contingencial realmente é a liderança. Então, dessas 3, a gente considera, olha, a mais atual, a que a gente considera a mais fidedigna hoje para descrever os fenômenos organizacionais, é justamente a liderança situacional. Mas todos os 3 grupos aparecem em prova, e quando ele está falando daquela teoria, você vai marcar certo ou errado
conforme a concepção daquela teoria, a não ser que ele não especifique absolutamente nada e fale genericamente sobre liderança, e você adota a liderança situacional como referência, ok? Mas em regra ele vai identificar sobre qual visão ele está tratando, ou seja, ele vai identificar se ele está tratando da teoria dos traços, e aí você vai identificar com essas características do indivíduo, ou seja, características do líder definindo a liderança, ou ele vai falar de algum tipo de teoria específica de estilo de liderança, aí ele vai querer saber se o chefe tem um estilo mais autocrático, mais democrático, ou quem sabe liberal, e aí você vai ter que tratar dessas questões especificamente, no contexto dessas teorias que a gente vai ver agora, e finalmente, abordando a liderança situacional, você tem alguns modelos, mas a regra geral é a adaptação do estilo de liderança a um caso concreto, a uma determinada situação, ok? Então, quando cair, não é porque a teoria dos traços está superada que você vai marcar que está tudo errado. Ou seja, não é isso. Dentro da teoria dos traços, você pode ter que identificar ali qual que é a visão dela, o que é certo na visão daquela teoria, por mais superada que ela esteja, ok? Vamos para a tela aqui, pessoal, para a gente começar a falar sobre as teorias de estilos de liderança. Então, a teoria dos traços é só essa ideia geral mesmo, ou seja, essa ideia de que são as características do líder que definem a liderança. Então a gente não vai explorar isso em maior nível de detalhe porque realmente não é necessário. Agora a gente vai ver várias teorias que tratam dos estilos de liderança, ou seja, o segundo grupo de teorias. Começando já com uma das mais cobradas em prova, que é a visão do McGregor sobre a existência da teoria X e da teoria Y. McGregor diz o seguinte, olha, existem duas formas de você encarar as pessoas e essas duas formas levam também a duas maneiras de você exercer a liderança. Então, uma das formas ele chama de teoria X, a outra ele chama de teoria Y. Ele não faz exatamente um julgamento de valor para dizer qual é melhor, embora a gente tenda a identificar a teoria Y como melhor, isso não era o julgamento do McGregor, não é? Então, olha só, a visão da teoria X descrita pelo McGregor diz, olha, as pessoas são indolentes por natureza, ou seja, evitam o trabalho e não têm ambição profissional, tendem a ser egocêntricas, preferem ser dirigidas e dependentes e resistem às mudanças e não têm autocontrole. Autocontrole aqui quer dizer capacidade de autossupervisão. Ou seja, elas precisam, se tudo isso é verdade, as pessoas precisam de estilos de administração rígidos e autocráticos. Claro que isso aqui está muito identificado com a escola clássica da administração. Não é? Ou seja, com a visão lá da administração científica da teoria clássica, onde o chefe centralizava as decisões e agia de uma forma autocrática definindo os rumos. Ou seja, quando ele diz que ele é autocrático, está dizendo que ele concentra as decisões, concentra o poder na pessoa do chefe, não agindo de uma forma compartilhada. Então, essa é a visão da teoria X. E aí o McGregor vai dizer que a outra visão possível é a da teoria Y. Então, é uma visão completamente diferente do que são as pessoas e, portanto, de qual é o melhor estilo de administração. Ele vai dizer, olha, as pessoas podem se satisfazer no trabalho e não são naturalmente passivas, têm motivação, têm potencial de desenvolvimento, têm capacidade de assumir responsabilidades e podem desenvolver essa capacidade de autocontrole, ou seja, a autossupervisão dos próprios atos, do próprio desempenho. Portanto, são capazes de aceitar responsabilidades, têm criatividade, são dotadas de poder de inovação. Se tudo isso é verdade, ou seja, se essas são as características dos seres humanos, ou seja, dos trabalhadores especificamente, então demanda-se um estilo de administração mais dinâmico e essencialmente democrático. Então, percebem? Então ele está dizendo assim, olha, algumas visões de administração acreditam que as pessoas seguem a visão da teoria X. Outras visões de que as pessoas são de acordo com a teoria Y. Então, de acordo com a sua crença sobre o que são as pessoas e, portanto, o que são os trabalhadores, se eles são tipo X ou tipo Y, o estilo de liderança vai ser adotado conforme esse caso. Então, se as pessoas são do tipo X, o estilo de liderança tende a ser muito mais centralizador, muito mais autocrático, muito mais diretivo. Então, mas se as pessoas são do tipo Y, se a crença do administrador é de que as pessoas são do tipo Y, então ele vai adotar estilos de gestão mais democráticos, mais participativos, que envolve delegação de atribuições, delegação de autoridade e uma função um pouco mais de orientação e de apoio para o gestor do que uma função de ficar comandando o tempo todo. Então são duas visões diferentes e a gente precisa identificar isso. É muito comum mesmo cair questão de prova abordando a ideia da teoria Y, tentando lembrar que a teoria Y não se refere a chefes autocráticos, se refere sim a chefes democráticos, o que não quer dizer que esse chefe democrático seja o chefe banana, né? Ou seja, façam o que quiserem. Não é exatamente isso. É simplesmente o chefe que está preocupado ali com o ambiente, está preocupado com as pessoas, quer que as pessoas participem, quer que as pessoas se envolvam,
envolvam, porque esse chefe acredita que a partir desse envolvimento você vai conseguir ter melhores resultados para a própria organização, ok? Então é um chefe, isso já caiu em prova, inclusive da ESAF, dizendo assim, olha, se o chefe da visão da teoria Y tiver que usar o poder coercitivo, o poder de mando, para resolver um conflito, ele vai usar. E está certo, ele vai usar. Não é porque ele é democrático participativo que ele deixa as coisas acontecerem. Então ele está preocupado também com os resultados da organização. O fato dele se preocupar com as pessoas não significa que ele abriu mão de exercer de fato a liderança, a chefia no ambiente organizacional, ok? Bom, então, primeira visão é essa visão do McGregor, teoria X, teoria Y. Então, a aula de hoje ela é um pouco complexa do ponto de vista de quantidade de itens. Não que os itens sejam muito difíceis, mas são várias teorias. Então são várias teorias dentro de liderança e várias teorias de motivação. Então exige que você entenda muito bem, mas depois repasse esses assuntos para você conseguir fixar os vários tipos de teorias. Então essa é a primeira visão. Volta para a tela para a gente falar sobre outra visão sobre os estilos de liderança. Uma outra visão é essa, de que o chefe pode ser um autocrata e um democrata. Então é mais ou menos semelhante à ideia de um chefe da teoria X e da teoria Y, respectivamente. Mas aqui você não vai abordar esses nomes teoria X e teoria Y. Você simplesmente vai dizer, olha, o chefe pode concentrar o poder na figura dele ou ele pode delegar o poder. Então, se ele concentra o poder, ele é autocrata. Se ele delega o poder, ele é um democrata. É claro que não existe só assim, eu sou autocrata ou eu sou democrata. No meio do caminho existem várias posições que um chefe pode assumir, mais próximo à autocracia ou mais próximo à democracia, não é? E aqui, essa visão ela vai dizer que tenha também, ou seja, que não estaria nada de errado nem ser autocrata nem ser democrata, e que existem as exacerbações, ou seja, o autocrata pode derivar aqui para o tirano, e aí o tirano é um cara que não concentra o poder simplesmente, mas que abusa do poder, e aí sim é uma aberração, da mesma forma que o democrata pode degringolar para a figura do demagogo, que é o indivíduo que não é que ele deixa participar, ele deixa as coisas acontecerem independente dos resultados, o que pode levar a prejuízos para o grupo no futuro. Então, o chefe demagogo está preocupado simplesmente em agradar os funcionários independentemente das consequências. E essas consequências ruins podem afetar os próprios funcionários. Então, uma coisa é você deixar os indivíduos participarem das decisões e, eventualmente, delegar para eles o poder de decidir. Isso é ser um chefe democrata. Mas ser demagogo é que você deixa as coisas acontecerem independente do resultado, mas simplesmente para agradar essas pessoas. Então, tanto a tirania quanto a demagogia seriam extremos a serem evitados, derivações ruins da autocracia e da democracia. Então, essa é uma visão possível de estilos de liderança, não é a única. Vamos ver outra visão possível. Essa que está na tela, o que a Venato usa muito, e ela talvez seja mais cobrada em prova dessas que a gente está vendo. Que ela diz assim, olha, realmente o chefe pode ser autocrático ou democrático, na mesma visão que na tela anterior, só que ele não trata exatamente da derivação da autocracia para a tirania, nem da democracia para a demagogia. Ele faz uma aproximação disso, que é criar o tipo de chefe liberal. Então o tipo de chefe liberal aqui é no sentido de o cara que deixa as coisas rolarem, deixa as coisas acontecerem no ambiente de trabalho como for. Ou seja, ele não está preocupado com o resultado, não está preocupado com as pessoas, ele se envolve minimamente para garantir a sua sobrevivência. Então o autocrata concentra o poder, o democrata delega o poder e o liberal não quer nem saber. Ou seja, deixa as equipes fazerem o que quiserem, não está preocupado nem em apoiar, nem em dar resultado e nem em cobrar aquela equipe. Okay? Então esse seria um chefe pernicioso, de certa forma negligente para o ambiente de trabalho, nessa visão específica aqui. Então volta para a tela. Então é sempre bom lembrar que algumas questões de prova tentam fazer uma confusão entre o chefe democrata e o chefe liberal. E a diferença é brutal, ou seja, o democrata é um chefe, um bom estilo de liderança conforme a situação, mas o liberal não, o liberal é um chefe negligente, ok? Bom, outra possível tipologia para estilos de liderança é pensar que a liderança pode estar centrada mais na tarefa ou mais centrada nas pessoas. Então, na visão da liderança centrada na tarefa, você está mais preocupado com a execução das atividades com os resultados alcançados, e isso é mais típico do modelo clássico. Alguns autores gostam de associar a liderança centrada na tarefa com a ideia de autocracia. Da mesma forma, aliás, ou de forma oposta, melhor dizendo, a liderança centrada nas pessoas se preocupa muito mais com os aspectos humanos, com o desempenho das equipes e com a participação das pessoas. Então, ela se contrapõe ao modelo clássico, claro que ela se aproxima mais à ideia da teoria Y e mais com a ideia dos chefes democratas, não é? Enquanto a liderança centrada na tarefa está mais próxima da teoria X e
dos chefes autocratas, ou seja, que concentram poder. Então, vocês notem isso, né, pessoal? Embora as tipologias mudem um pouco de nome, as figuras não são tão diferentes, né? Você faz algumas combinações dessas características, dá uma denominação específica, mas você não tem uma melhor resposta para todos os casos, né? Ou seja, qual o melhor tipo de chefia, qual o melhor tipo de liderança a ser exercida em qualquer situação. Né? Então, por isso a gente vai caminhar aos poucos para a ideia de liderança situacional. Bom, a gente vai fazer o seguinte, como está terminando o nosso tempo de primeiro bloco, eu não vou detalhar mais de uma teoria. A gente vai encerrar nesse momento, nessa tela, e aí quando eu voltar, eu volto exatamente nesse ponto, continuando ainda, falando de liderança e especificamente de estilos de liderança, ok? Ou seja, ainda dentro de estilos de liderança, antes de entrar na liderança situacional. Então, no segundo bloco, a gente termina as várias teorias de estilos de liderança e trata das teorias de liderança situacional, deixa lá para o terceiro bloco e para o pedaço do quarto as abordagens sobre motivação, ok? Bom, pessoal, vamos fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouco.